Estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângelis. E hoje vamos dar prosseguimento às aulas sobre a persona. E para começarmos, vamos refletir primeiramente em uma observação realizada pelo insigne codificador Allan Kardec, que está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos acompanhar as observações de Kardec. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, apegando-se à prática de regras estabelecidas pelos homens, e das quais os rígidos observadores faziam asos de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar a prática dos atos exteriores do que reformar-se moralmente, de lavar as mãos do que limpar o coração, os homens se iludiam a si mesmos, acreditando-se íntimos com a justiça de Deus, porque se habituavam a essas práticas e continuavam como eram. Nos diz então Kardec que é mais fácil se apegar às práticas dos atos exteriores do que reformar-se moralmente. Naquela época, os fariseus eram os rígidos observadores da lei. Mas de que lei? Da lei das aparências, das regras, dos costumes, visando agradar aos homens, fingindo que eram disciplinados perante Deus, mas na verdade eram autoritaristas, arrogantes e não possuíam coragem moral de se autoanalisarem e se enfrentarem, mudando aquilo que sentiam. Então viviam uma vida aparencial, alimentando a persona, e é a roupa externa, ou seja, como eu desejo e os outros me vejam. E nós? Como nós estamos nos comportando perante os ensinamentos dos guias da humanidade? Como estamos vivendo? Estamos vivendo uma vida exterior, apegado ao exterior, ou já conseguimos manifestar uma vida interior, uma vida mais relacionada com os nossos sentimentos? Vivemos para atender às práticas exteriores ou para atender os anseios dos espíritos? Vivemos para atender às expectativas das instituições religiosas dentro das regras e dos costumes dessas instituições? Ou já compreendemos que o nosso desafio maior é humanizar as instituições religiosas, criando campo para a construção dos valores do espírito? É necessário realizar essas reflexões a todo momento para que não possamos se perder pelo caminho. Vamos continuar com as nossas reflexões, agora com um pensamento do benfeitor Eurípides Barçanufo. Eurípides nos diz assim: entregues a posturas púdicas sem renovar o sentimento, evitando o mal, mas nem sempre com desejo real de afastar-se dele, entrincheirando-se nos labores da caridade, como em paga extensa conta com o próximo, mas nem sempre exercitando sentimentos nobres com os quais faria sua redenção pessoal. Entregues a posturas púdicas, nos diz o benfeitor Eurípides Barçanufo. O que são posturas púdicas? Uma palavra que se origina de pudor, é um sentimento de vergonha, de mal-estar, gerado pelo que pode ferir a decência, a honestidade. Será que as nossas posturas denotam pudor, respeito para com as regras e costumes da sociedade, das organizações religiosas que participamos? Não reflete somente algo externo, aparencial? Ou verdadeiramente já sentimos aquilo que fazemos e exteriorizamos? Será que não repudiamos nos outros o que não aceitamos em nós?
necessitamos fazer essas reflexões, necessitamos nos aprofundar no campo dos sentimentos para podermos identificar qual é a verdadeira intenção da alma. Vamos continuar com a benfeitora Joana de Ângelis no livro Em Busca da Verdade. Ela vai nos dizer assim: não são poucos os indivíduos que se refugiam em ideais, especialmente nas doutrinas religiosas, como evasão da realidade, adotando comportamentos nobres, no entanto, mascaradores dos seus conflitos. E a benfeitora nos fala diretamente. Será que procuramos as doutrinas religiosas para nos melhorarmos como espíritos e enfrentarmos as provas da vida? Ou procuramos as doutrinas religiosas para fugirmos das provas da vida e ocultarmos os nossos conflitos? Essa é uma questão muito íntima, uma questão que diz respeito a cada ser, a cada irmão, porque é uma questão individual. Precisamos ser honestos, verdadeiros com a consciência do self e do espírito. Precisamos aprofundar essa sonda. Vamos realizar mais algumas reflexões nessa questão. Como se dá esse processo comigo? Como são os meus comportamentos, as minhas atitudes perante os desafios da vida na sociedade, no lar? Será que eu enfrento as provas da vida? Será que eu frequento as religiões para ali crescer, me fortalecer e ser um cidadão benéfico para a sociedade, para o coletivo, crescendo como pessoa, como espírito? Ou ainda eu busco as doutrinas religiosas para me esconder, para me ocultar, para ocultar da sociedade? Nós precisamos buscar esse real interesse da alma. E aí nós vamos nos conhecendo, porque a persona, as máscaras, nós precisamos criar olhos de ver. Precisamos identificar em nós qual é a nossa verdadeira identidade. Pois muitas vezes nós estamos com algumas posturas e essas posturas não denotam a verdadeira identidade do Espírito. Nós precisamos olhar para dentro de nós, de si, cada um olhar para dentro de si e verificar quais são os verdadeiros valores, o porquê eu repito sempre esse comportamento, o porquê eu estou buscando uma doutrina religiosa, o porquê eu estou frequentando determinado agrupamento, o porquê eu estou falando essas coisas. Então a gente precisa identificar. Vamos prosseguir com o pensamento de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele irá nos dizer assim: muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque o seu orgulho sofreria com ele e a sua consideração diminuiria entre os homens. Procurando ocultar suas torpezas, o que lhes basta para tranquilizar a consciência. Esses são, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Vasos limpos por fora, mas sujos por dentro. Então, Kardec já vem trazendo essa reflexão para nós sobre o escândalo. Como eu me comporto diante de um conflito? Eu preciso me autoanalisar. Eu preciso perceber as minhas reações dentro de um conflito. Então, precisamos refletir, como eu me comporto diante de um conflito. Eu evito o conflito, não quero discutir sobre o assunto, ou eu enfrento e discuto o assunto, respondo as minhas opiniões. Como o processo se dá comigo?
Se eu evito, por que eu estou evitando? Será que é por eu tenho medo de manchar a minha imagem? E aí a gente vai perceber o ensinamento do Evangelho, evitar o escândalo, de me expor, de não suportar a crítica e a opinião contrária à minha? Ou será que é porque eu não quero me indispor com os meus irmãos e machucar alguém ou a mim mesmo? Precisamos fazer essa pergunta para nós mesmos. O ego fazendo essa pergunta para o self. E se eu enfrento e discuto sobre o assunto, por que eu enfrento? Será que é para fazer prevalecer as minhas opiniões? Ou será que é para aprender e ensinar dialogando, conversando e enfrentando os medos? Essas reflexões que nós estamos realizando aqui são de grande importância, de grande valia para o processo de crescimento e amadurecimento espiritual, pois promove o encontro do ego com a sombra, aquilo que nós não queremos enxergar. Nos diz Kardec que não é suficiente ter somente, as aparências da pureza. É necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração. Igualmente nos ensinou Jesus. Jesus nos disse no Evangelho de Lucas: o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Vamos continuar as nossas reflexões agora com o pensamento de Carl Gustav Jung. Nos diz Jung: ninguém pode impunemente desembaraçar-se de si mesmo em troca de uma personalidade artificial. Até a tentativa de fazê-lo acarreta, nos casos comuns, reações inconscientes sob forma de mau humor, fobias, ideias obsessivas, vícios reincidentes. Olha, o doutor, Carl Gustav Jung nos ensina, esse estudioso da alma humana. Quando nos iludimos e fugimos do propósito e viemos cumprir aqui na terra, o que acontece conosco? Nós nos desequilibramos, pois somos espíritos e já queremos e desejamos a regeneração de nós mesmos. Desejamos a transição de nível de consciência. Mas, como nos ensina o benfeitor Emmanuel, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel nos diz: devemos apontar as nossas armas, dirigir as nossas forças, nossa coragem para vencer a nós mesmos, pois necessitamos ter muita coragem para vencer a nós mesmos. Para fecharmos a aula de hoje, mas não as reflexões, porque as reflexões irão prosseguir, Vamos trazer novamente o pensamento do Dr. Carl Gustav Jung. Nos diz, Jung, ele nos diz assim: só aquilo que somos realmente tem o poder de curar-nos. Olha o quanto é profundo isso. Só aquilo que somos realmente tem o poder de curarmos. Necessitamos, mais uma vez vamos repetir, saber quem somos, para que possamos realizar a cura da alma. A tua fé te curou. Vai e não peques mais, dizia Jesus. Nós possuímos a força de transformação. E quando acreditamos nisso, nos transformamos verdadeiramente.
Porque o processo de cura está em nós. O médico pode diagnosticar, o médico pode mostrar o caminho, mas a disciplina, mas a transformação tem que partir do paciente. Nos diz o Espírito da Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo assim: eu sou o médico das almas e venho trazer o remédio e vos deve curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos. Em de nós não estamos enfermos, né? Nós somos ainda sofredores, porque o sofrimento é a indisciplina do próprio ser espiritual perante as leis de Deus. Nós sofremos, como nos ensina os benfeitores espirituais, por transgredir as leis de Deus. Pois o sofrimento não é criado por Deus, e sim pela própria criatura, e ainda é desobediente, indisciplinada. Mas nós estamos nesse mundo exatamente para sermos filhos obedientes, para aprendermos com os erros, com os acertos também. Nós aprendemos com tudo na vida. Tudo concorre para o bem, como nos dizia o apóstolo Paulo. Até aquilo que nós achamos e não foi um bem, nós aprendemos com os erros, né? Então, nós precisamos compreender, e a cura não vai estar dentro de um movimento religioso, e a cura não vai estar no outro, a cura tem que partir de nós. As religiões, os movimentos nos ensinam o caminho, mas como o Dr. Carl Gustav Jung nos traz aí, só aquilo e somos realmente tem o poder de curar-nos. Então nós temos que olhar para dentro de nós, verificarmos o que está enfermo em mim, qual é a ferida que está em minha alma. E aí eu vou fortalecer a fibra da minha alma através da minha vontade, mas vontade firme em busca do meu processo de regeneração. E nós precisamos observar também a persona nesse sentido de esconder, né? Porque nós muitas vezes identificamos a ferida, mas aí não queremos lidar com a ferida. E aí a gente coloca uma roupa para esconder a ferida. Não adianta, pois alguém vai tocar naquela ferida e aí vai sangrar, vai doer. Então nós precisamos admitir. Vamos deixar a ferida exposta e vamos tratá-la. Vamos eliminar todas aquelas bactérias no sentido espiritual, né? Nessa imagem que nós estamos utilizando aí, para curar essa ferida. Nós, como sempre, vamos agradecendo novamente, né? E nós vamos pedindo sempre a Deus que nos abençoe nosso estudo, vamos pedindo a proteção do Cristo e possamos estar aprendendo juntos, pois estamos nesse mundo para aprender juntos, ajudando solidariamente. Até breve.